Bom, nós estamos com o capítulo 10, Primeira República, segundo ano A e B. Então, eu falei para vocês a respeito da crise do encilhamento, que vocês não podem esquecer do que se trata. Aí, na sequência, no final da página 42, nasce uma nova Constituição. Então, essa Constituição, ela foi feita lentamente, queriam assegurar o poder dos militares, ainda durante bastante tempo. Ela vai ser promulgada em 1891, vai ser uma carta constitucional liberal e descentralizadora, meio que mentira, tá? Em meio a um dos governos militares mais autoritários que a história já teve. E aí vocês têm na página 43 vários itens que marcam essa Constituição. Esses itens vocês vão ter que fazer uma flor, uma caveira, vai pintar, vai fazer o que vocês quiserem, porque parte deles estarão na P2, Então, por exemplo, os estados se tornaram autônomos, de forma que eles poderiam até contrair empréstimos particulares no exterior. O voto estabelecido foi universal, masculino para os maiores de 21 anos alfabetizados, é óbvio. As mulheres, os analfabetos, mendigos, padres e soldados estavam excluídos, e o voto ele era aberto, ele não era feito num papelzinho colocado um X. Lembra que eu expliquei para vocês? Levantava a mão e votava, e ele não era obrigatório. Os poderes foram divididos em 3, independentes entre si: executivo, legislativo e judiciário, e outras coisas que vocês vão ler, como já falei, vão marcar na página 43. Muito bem. Aí depois vem os governos do Deodoro e do Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, logo em seguida da elaboração dessa Constituição, foram eleitos o primeiro presidente e o vice-presidente do Brasil. Como não houve eleições, eles foram eleitos indiretamente pelo Congresso Nacional. A maioria, os dois, eram membros do Exército. O Deodoro da Fonseca foi eleito para presidente e o Floriano Peixoto para vice. Eles não eram amigos, não tinham em comum nada de política, tá? Só eram militares. O governo do Marechal Deodoro da Fonseca ele foi bastante tumultuado. Muitas coisas aconteceram. Por exemplo, a Marinha estava bastante descontente com o governo dele. Os cafeicultores repudiavam o governo dele, porque não tinham candidatos, Os candidatos apresentados foram derrotados, e os cafeicultores se constituíam como uma massa política e econômica que estava a fim de minar as bases governamentais do Deodoro da Fonseca, porque realmente foi um período muito difícil para a história da República Brasileira, O governo tentou atenuar essa situação, nomeando algumas pessoas importantes para o poder legislativo e outros poderes, mas não adiantou muito não. E o governo do Deodoro da Fonseca, ele teve a crise do encilhamento, que eu expliquei para vocês na sexta-feira, E essa crise do encilhamento veio assim estragar o governo dele, Em menos de 6 meses, vários atritos foram vistos, foram até violentos, O Marechal Deodoro, ele fechou o Congresso, ele decretou estado de sítio, lembrando que tudo isso acontecia no Rio de Janeiro, Quando ele decretou o estado de sítio, ele praticamente anulou a utilidade da Constituição, que havia sido recém-criada, E isso foi muito ruim para ele, Ele mandou prender alguns congressistas, como um cafeicultor que mais para frente a gente vai falar dele, que foi o Prudente de Moraes. Ele mandou prender o Campos Salles, que também vamos falar deles mais para frente, Aí eu gostaria que vocês lessem o que é o estado de sítio, que é uma medida que suspende os direitos garantidos pela Constituição, ampliando a ação do governo para restabelecer a ordem e tudo mais, Então é sempre bom, o estado de sítio ele vigora até hoje, o presidente achar que ele deve ser decretado, ele tem que ser, No campo político desse início de governo do Deodoro, a tensão chegou às ruas. Os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, eles entraram em greve. A Marinha organizou a primeira revolta da Armada em 1891.
Alguns navios atracados no litoral do Rio de Janeiro apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, e isso obrigou o Marechal Deodoro a renunciar. Como ele renunciou, que o governo dele estava muito ruim e tal, né? A medida legal seriam novas eleições. Porém, o que aconteceu? O vice, que era o Marechal Floriano Peixoto, ele não se importou que ele era o vice e que na Constituição tinha um dispositivo que deveria ocorrer novas eleições. Ele alegou que o estado de sítio, que havia sido decretado, anulava a Constituição, que de fato anulava mesmo, e aí ele passou a governar. As reações contra o Floriano Peixoto, elas foram assim, um tanto quanto enfáticas, né? No próprio exército houve pessoas que não gostavam muito dele, né? E que reclamaram. 13 generais redigiram até um documento pedindo a renúncia dele. Ele mandou, ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Ele manda prender esses 13 generais, afasta os 13 do poder, né? Em 1893, novamente a Marinha Brasileira ela vai se revoltar, né? Vai ter novamente uma segunda revolta da Armada. Então, nós tivemos a primeira no governo do Marechal Deodoro, a segunda no governo dele. Essa segunda revolta da Marinha era contra o autoritarismo do Marechal Floriano Peixoto, né? Mas ele não renunciou. A cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada. O governo teve que reimplantar o estado de sítio e a situação estava bem complicada, né? Ele negociou, né, a aquisição de novos navios com os ingleses. Pelas ruas, as ações militares, né, que ele implantava e que ele mandava eram bastante severas, né? Ele, como aí bem no finalzinho fala que ele foi conhecido como Marechal de Ferro, que significa, né, uma pessoa que, assim, manda mesmo, era nesse sentido, né? Na gestão dele, o Brasil teve uma redução da crise inflacionária, um aumento sensível, tá? Do número de casas populares foram construídas, não é uma coisa maravilhosa, mas teve, né? Teve benefício aos trabalhadores, tabelou preços da maioria dos produtos básicos, né? Como a carne, por exemplo, e ele teve bastante apoio nesse sentido, né? De algumas pessoas ligadas à parte política, achando que ele estava assim bem bom na forma de governar. Porém, né, ele não vai governar todo o tempo, né? Vai chegar o final do governo dele e a gente vai falar desse governo num outro áudio. E daí a gente vai falar, eu vou falar também, né? Que é o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, ele vai novamente reclamar, vai novamente iniciar uma revolta que vai ser separatista, que eu vou fazer num outro áudio, tá bom? Ok.